Olá, gente! Peguem o livro de Geografia, abram na página 38, vamos dar continuidade ao assunto falando sobre região norte, né? Hoje iremos falar sobre o clima, sobre a vegetação e sobre a economia desta região. Então, a região norte é uma região bastante úmida, pois a existência do calor e da enorme massa líquida favorece a evaporação. O clima da região engloba dois tipos, que é o equatorial e o clima tropical. Mas na maior parte da região norte ocorre o clima equatorial úmido, cujas médias de temperatura são elevadas e é uma região onde ocorre uma grande quantidade de chuva. Sua vegetação é extensa, né? Nela existe a maior floresta equatorial do mundo. Sua formação vegetal vai variar de acordo com a altitude do relevo. Em razão disso, a Amazônia é classificada em 4 tipos, que é de mata de igapó, mata de várzea, floresta semiúmida e mata de terra firme. Na página 39, fala um pouquinho sobre cada uma dessas vegetações. Mata do igapó. Vegetação que ocupa as partes mais baixas do relevo. Estão ligadas pelas águas dos rios. Mata de várzea. Vegetação que ocupa as áreas mais elevadas que sofrem inundações durante o período de cheias dos rios. Floresta semiúmida. Corresponde a um tipo de vegetação de transição entre outros biomas. Sua cobertura vegetal é composta por árvores com alturas que variam de 15 a 20 metros. Mata de terra firme se localiza em áreas livres e cheias de rios, onde as maiores árvores com copas enormes aparecem. Então, na região norte, existe o quê? Milhares de espécies de animais e plantas, né? Na floresta amazônica. Ela é a maior floresta tropical do mundo, que apresenta a maior concentração de quê? De biodiversidade do planeta, né? Em relação à economia da região, ela tem como base o quê? O extrativismo animal, extrativismo vegetal e extrativismo mineral, que é a extração dos produtos da natureza. Na página 42 e 43, mostra os tipos de extrativismo, né? O extrativismo mineral se caracteriza pela exploração de recursos minerais do solo e do subsolo, que temos como exemplo o ouro, né? E a extração do carvão. Animal é representado pela caça e pela pesca. O extrativismo vegetal, que é a extração do quê? Do látex, do açaí, castanhas e entre outros recursos. Em relação à agricultura, tem crescido a plantação de soja, arroz, mandioca, guaraná, cacau, cupuaçu, coco e maracujá. Já na pecuária, a criação bovina ela se desenvolveu nos estados do Tocantins, Roraima e Rondônia. Então, vocês irão responder as páginas 41, 45 e 46. Quem tiver alguma dúvida, pode falar comigo, tá bom? Beijo e até a Hoje vamos falar da região norte. A região norte corresponde aos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Lá predomina o clima equatorial e chove o tempo todo. No norte, há muitos rios e as pessoas andam de barco. No Pará, por exemplo, as crianças usam barco para irem à escola. As embarcações são um dos meios de transporte mais importantes da região norte. Por causa de tantos rios e tantas chuvas, as pessoas constroem casas penduradas por paus, chamadas palafitas. Nessas casas é comum as famílias trabalharem com açaí. Uma família inteira ajuda a limpar as frutas, para depois vendê-las. Algumas pessoas do norte vendem a castanha do Pará também.
Os rios dessa região são famosos no mundo todo: o Rio Amazonas, o Rio Negro e o Rio Solimões. A floresta amazônica guarda seus mistérios. O grande problema é a questão ambiental. Existe muito corte ilegal de madeira, além de polêmicas sobre o plantio de soja, que pode ser predatória para a floresta. Uma das principais atividades que são realizadas na região norte é a extração do látex, a matéria-prima da borracha. Ele é retirado de uma árvore chamada seringueira. Os homens que retiram látex dessa árvore são chamados de seringueiros. O estado do Amazonas enriqueceu muito no século XIX, principalmente quando foi inventado o automóvel, pois usavam muito látex para fazer borracha para os pneus. No Acre, no meio da floresta, foi fundada uma religião, o Santo Daime. Na Vila Céu do Mapiá, fabricam-se um chá com raízes da floresta amazônica e celebram os cultos com músicas, bailado e meditação. Essa religião foi fundada por um antigo seringueiro chamado Mestre Irineu. No Rio Xingu, o destaque fica para a comunidade indígena, protegida na reserva, mas sempre explorada pela ação do homem, principalmente por ganância e conflitos de terra. Um dos centros mais movimentados é a Zona Franca de Manaus e o mercado do Ver-o-Peso no Pará. Enfim, o norte do nosso país guarda muitas riquezas naturais e despertam muita ganância do povo. Precisamos saber proteger bem a nossa floresta amazônica.